Olá, família Zona Sul! Nós temos alguns avisos importantes para te dar e preparamos uma programação especial para você para falarmos sobre família. Porque uma família forte é uma igreja forte. O horário de funcionamento da nossa igreja continua o mesmo. Nas terças e quintas, de 8 a meio-dia, onde você pode estar trazendo seu dízimo e sua oferta, ou, se preferir, você pode estar utilizando a nossa conta bancária. Nesse tempo, você também pode estar vindo contribuir com a sua assistência social e também vai estar funcionando para que você também contribua com os nossos carnês da construção e o carnê missionário. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, onde vai estar disponível todo esse conteúdo, nos mesmos horários dos cultos. Isso mesmo, nas terças-feiras às 8 horas, nas quintas-feiras também às 8 horas, no domingo às 10 horas da manhã e à noite às 18 horas com o nosso culto de celebração. Por enquanto os avisos eram esses, sejam abençoados com essa palavra. Graça e paz, querido, tudo bem? Então, me chamo Tatiana Medeiros. Eu, Valderi Medeiros. E a gente está aqui essa noite para falar um pouco com você. Você sabe, a nossa igreja esse mês está com a temática sobre família. E dentro desse tema nos foi proposto o assunto sobre namoro no casamento. Então, a gente vai estar abordando esse tema nessa noite. Nós gostaríamos de convidar você. É um tema bastante importante, né? E a gente gostaria de contar com a sua atenção. E vamos lá com a gente. Então, quando nos foi proposto esse tema, nós ficamos pensando sobre esse encantamento que existe acerca do namoro, né? Sempre que a gente fala sobre relacionamento, casamento, e quando a gente quer enfatizar que um relacionamento ele está indo bem, que as pessoas têm uma ligação, uma conexão boa, a gente fala que as pessoas elas se relacionam e elas se tratam como na fase de namoro. E aí a gente ficou pensando sobre isso e pensando o que é que caracterizaria isso. Por que as pessoas colocam tanta ênfase no tempo do namoro, né? Por que as pessoas olham para o tempo do namoro com essa intensidade, colocando tanta ênfase nisso. E aí a gente vai estar falando sobre isso, tá? Então, a nossa proposta é falar sobre como manter o interesse pela outra pessoa, né, após o casamento e numa proporção ainda maior. Amém? O primeiro ponto que a gente quer tratar é com relação ao relacionamento, né, entre duas pessoas, entre homem e mulher, segundo Deus. Né? A gente entende que as coisas em Deus elas são progressivas e elas tendem a melhorar. Né? Em diversas áreas a gente entende dessa forma, em termos ministeriais, em termos de chamado em Deus, em termos de maturidade espiritual, a gente sempre tende a nos esforçarmos, a estudar, a dedicar tempo para que nós possamos melhorar. Né? E é isso que a palavra diz em inúmeros textos. Por exemplo, a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Né? A Bíblia também diz, um versículo bastante conhecido, é que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, Deus, ele quando projetou o homem, ele criou o homem para que fosse dessa forma, que as coisas com ele fosse sempre melhorando. Né? E nós cansamos de ouvir, né? Nós ouvimos bastante de que família é projeto de Deus, de que casamento é projeto de Deus, de que casamento é abençoado por Deus. De fato, a família foi a primeira instituição que Deus criou, e porque sim, em todas as outras áreas, a tendência é as coisas irem melhorando, as coisas irem evoluindo, né? Porque no caso do casamento, da família, a gente não pensa dessa forma. Né? Muitas vezes a gente coloca muita força em outras áreas, a gente quer que as coisas melhorem, mas com relação à nossa família, a gente deixa as coisas ir levando, muitas vezes o casamento vai se desgastando, o tempo vai passando, né? A gente começa a se acostumar com a outra pessoa e a gente não vê uma evolução, né? Uma coisa que não faz nenhum sentido, porque Deus, na sua grandeza, né, na sua sabedoria, criaria algo que ao invés de melhorar, ao invés de crescer, iria se deteriorar com o tempo. Para mim isso não faz sentido e é sobre essas coisas que a gente vai conversar nessa noite também. Então, né,
a própria estrutura do relacionamento, como a gente conhece, né? O namoro, o noivado e, enfim, um casamento, essa própria estrutura ela já denota e ela já caracteriza uma evolução, um processo, né? A fase do namoro é realmente esse tempo de conhecimento, né? Onde você conhece a pessoa, você gasta tempo, né? Em experimentar em vários âmbitos, na família, em outros aspectos, para compreender quem de fato é essa pessoa. É uma fase onde a gente se dedica, onde a gente se esforça mesmo para agradar outra pessoa. Né? É uma fase onde a gente é natural que a gente coloque um empenho em mostrar a nossa melhor face, né? Quem nós somos, o nosso coração. E aí tem a fase do noivado, que já é uma fase onde você está mais estruturando as coisas, você já tem uma certa convicção para o casamento, e aí você já conhece aquela pessoa, você já conhece o caráter dela, você já consegue discernir e compreender como é que vai ser as reações dela, como é que ela vai se portar diante de algumas situações. Dependendo da situação, você sabe se ela vai aprovar ou não. Então, isso vai evoluindo, esse relacionamento, esse contato, essa ligação vai evoluindo até chegar na fase do casamento. Como Valderi falou, né? É uma evolução, é um processo onde a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e quando a gente chega no casamento, é um processo onde a gente conhece o outro na sua totalidade, né? Conhece no dia a dia e se relaciona em todos os âmbitos, em todos os aspectos com essa outra pessoa. Então, parece um pouco ilógico a gente pensar dessa forma, como o Valderi estava falando, de haver um esforço menor, de haver um empenho menor. Se a gente entende que o relacionamento ele evolui, o nível de relacionamento, de interação, de aproximidade dele vai aumentando, então é ilógico a gente imaginar que no casamento o empenho deveria ser menor, o esforço, o desejo por agradar, o desejo por fazer o que o outro espera da gente. É ilógico pensar que isso poderia ser numa proporção menor, né? Como ele mesmo falou, né? Em Deus as coisas são progressivas e elas tendem a melhorar. Então, no casamento não seria diferente. Existe essa expectativa, né, de que agora a gente consiga, numa intensidade e num alcance muito maior, alcançar a vida da outra pessoa, né? Fazer aquilo que toda aquela dedicação das outras fases do relacionamento ser ainda maior nessa fase. Um outro ponto que a gente também tratou, que a gente quer abordar, é sobre a questão dos limites, né? Quando a gente está na fase do namoro, do noivado, a gente sempre fala sobre a questão dos limites, sobre entender que existem coisas que são determinadas por Deus para nós usufruirmos disso só no casamento, né? E até então essas coisas elas são impostas limites, né? E quando a gente chega na fase do casamento, isso que antes era um limite, agora passa a ser um aspecto que a gente vai desenvolver, a gente vai explorar e a gente vai viver e descobrir juntos, né? E isso projetado por Deus. Então, também deve haver em nós o desejo e o esforço de corresponder nesse sentido. E um ponto interessante sobre isso que estava falando é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando a gente está namorando, a gente já fica no vislumbre, pensando como seria casar com a outra pessoa, constituir uma família, como seria esses planos executados, né? Aí quando a gente realmente casa, a gente concretiza esses planos, a gente fica pensando no namoro. Como era bom no namoro, né? Algo que não faz sentido, né? Você planejou, você juntamente com essa pessoa que está do seu lado, você planejou, você vivenciou tantas coisas, enfrentaram tantas dificuldades muitas das vezes, e agora que chegou no casamento, a gente fica pensando no início do namoro, né? No início do relacionamento, que seria o namoro, né? Onde agora você pode desfrutar de tudo, né? Na plenitude de tudo que Deus tem disponível para
para o casal, né? Coisa que não estava disponível ainda no tempo do namoro. Então, a gente precisa mesmo fazer esse esforço, né? A própria palavra diz que a gente precisa trazer a memória. Então, a gente precisa refletir, parar e pensar o que foi, quais foram as características, quais foram as virtudes, o que foi que me chamou a atenção nessa pessoa, né? O que é que me despertava interesse nela, quais eram os pontos que eu admirava no caráter dela, na personalidade dela. Essas coisas eu preciso fazer com que elas se mantenham vivas em mim. Então, eu preciso garantir que eu não vou me esquecer daquilo do início. Então, quando a gente tem essa questão do saudosismo, de ficar tentando e olhando para o namoro como aquele tempo que foi maravilhoso, é porque algo que a gente empenhava um esforço e algo que existia naquela época está faltando agora, né? E geralmente é de fato esse esforço de você se manter como era antes, se dedicando em estar alcançando a outra pessoa, de estar se esforçando para agradar. E um fator muito importante é justamente esse, você lembrar o que era admirável nela, né? O que era respeitável, o que era que me chamava a atenção. Essas características elas precisam permanecer dentro do nosso coração. Assim como elas precisam permanecer vivas em mim, para que eu possa lembrar as características deles que me fizeram escolher ele. Do mesmo modo, eu preciso me esforçar para que as características que existiam em mim, que fizeram com que ele prestasse atenção, com que ele me admirasse, elas também permaneçam vivas. Né? Outra coisa também, claro que a gente não vai enrijecer isso, a gente não vai tornar isso uma regra. Com o passar do tempo, as pessoas vão amadurecendo, vão crescendo, vão se desenvolvendo e vão adquirindo outras virtudes, outras características, e a gente também precisa valorizar isso. E se existir algo que a gente entende que precisa ser modificado, que precisa ser ajustado, então a gente entra numa parte que seria extremamente importante, que é a parte do diálogo. E ainda falando sobre essa questão de você trazer a memória, de você estar sempre lembrando as coisas que fez mesmo, que atraiu você para essa outra pessoa e atraiu essa pessoa para você, em relação à conquista. Né? O sentimento de conquista ele deve permanecer dentro do casamento. Quando a gente estava namorando, tudo que a gente via, tudo que a gente pensava, a gente lembrava da outra pessoa, a gente pensava, puxa, se eu comprar isso, se eu levar isso, se eu disser isso, se eu mandar um bilhete, enfim. Várias coisas que aconteciam no nosso dia a dia que tudo remetia a outra pessoa. Por quê? Porque o nosso foco estava nisso, estava em agradar, estava em surpreender a outra pessoa. Né? E no casamento isso não pode deixar de existir. Né? Não é porque você agora, existe uma aliança sua com essa pessoa e em Deus, existe um papel que diz que vocês são casados. Né? O casamento ele não pode se tornar uma obrigação. Né? Não pode se tornar um mero contrato. Você está tolerando essa pessoa, você está suportando essa pessoa simplesmente porque você tem um compromisso com Deus em relação a essa pessoa e tem uma certidão de casamento que diz que vocês são casados perante a lei. Isso não pode ser o elo mais forte entre você e o seu cônjuge, mas sim o amor, a compreensão e esse sentimento de sempre estar pensando, cara, o que é que eu posso fazer hoje para agradar a minha esposa? E a esposa do mesmo jeito. O que é que eu posso fazer hoje para agradar ele? O que é que eu posso comprar? O que é que eu posso dizer? O que é que eu posso fazer? Esse é o tema central de tudo isso que a gente tem falado. Né? As coisas que a gente praticava durante o namoro, que fazia a outra pessoa tão bem, que surpreendia, que fazia a outra pessoa feliz, trazer tudo isso para dentro do casamento. Amém? E aí a gente também precisa ter uma convicção acerca de um ponto que ele é fundamental dentro de um relacionamento, né? Que é o vínculo emocional que você cria com aquela pessoa. E é impossível você criar vínculos emocionais saudáveis, felizes, com uma pessoa se não existir a amizade. Então, a amizade ele é um ponto primordial, né?
O amigo é aquela pessoa em quem você confia, é uma pessoa que você busca conselhos, que você compartilha seus momentos de alegria, de tristeza, de dor. É uma pessoa que, quando você pensa em alguém que pode te socorrer, que pode te ajudar, que pode te resgatar de um momento de aflição, um amigo, né? É essa pessoa, e você precisa ter no seu cônjuge esse vínculo, né? O vínculo da amizade, ele é extremamente importante. É impossível você manter um relacionamento saudável se a pessoa que está do seu lado, de fato, não é o seu amigo. Não é a pessoa com quem você pensa em dividir aquilo que você tem vivido, que você tem vivenciado, né? E à medida que o relacionamento ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, esses vínculos eles precisam estar mais firmes, eles precisam estar mais fortes. E esses vínculos eles vão ser criados em momentos, né? Esses momentos de conversa, de diálogo, de compartilhar as situações, e isso vai criando vínculos dentro de nós, que vai tornando essa ligação emocional, essa ligação afetiva mais forte. Então, é extremamente importante que a gente preste atenção em como é que está esse relacionamento com o nosso cônjuge. Se o nosso cônjuge é a primeira pessoa que a gente pensa em dividir algo, porque precisa ser, né? E é bem interessante isso que Tato estava falando, porque na época do namoro, a gente passava 1, 2, muitas vezes 3 horas ou mais conversando com a pessoa e sempre procurava algum assunto. Ao longo da semana, antes de encontrar a pessoa, você ficava procurando temas, procurando coisas em comum que pudessem ser conversadas, ser dialogadas, né? E agora, porque você está sobre o mesmo teto da outra pessoa, muitas vezes você acha que o simples fato de estar perto, de não ter um diálogo, de conversar é o suficiente, e não é. Né? É preciso para que esse relacionamento cada vez mais cresça, progrida, como a gente tem falado aqui, ele se desenvolva, que haja o diálogo, que haja conversa, que você realmente puxe assuntos em comum, coisas do dia a dia, vocês possam mesmo ser companheiros, né? Não apenas ser pessoas que dividem o mesmo teto e o tempo vai passando e muitas vezes você nem consegue conhecer a pessoa, né? Porque você mal conhece, né? Aquilo que você conhece da pessoa muitas vezes apenas são os defeitos que você quer ver, né? Mas você não consegue conversar, não consegue dialogar e aprofundar cada vez mais a amizade, que, como o Tato falou, é de suma importância para que o casamento possa crescer e evoluir da maneira que o Senhor deseja. E aí, né, a gente também vê o seguinte, a gente não pode criar um hábito dentro do nosso relacionamento de ficar gerando e criando momentos específicos que seriam interessantes, né? Às vezes a gente vê as pessoas falando sobre você criar estratégias, você tornar ou criar alguns momentos que vão ser especiais para outra pessoa, que vai alcançar outra pessoa. Só que, se a gente analisar um pouco, a gente vai perceber que não adianta a gente criar momentos, né, interessantes, se o relacionamento ele não for criado, não for baseado nesse interesse pela outra pessoa, né? Como é que você vai tornar um momento importante, tornar aquele momento especial para você, se a pessoa que convive com você está sendo interessante para você naquele momento. Mas no dia a dia, ela não é interessante, ela não conversa com você, ela não divide os momentos com você, ela não demonstra nenhum tipo de interesse na sua vida. Então, criar estratégias para ter momentos interessantes, isso não vai fazer um relacionamento saudável. O que vai fazer um relacionamento saudável é você ter um relacionamento estável, de amizade, de conversa, de vínculo, com tudo isso que a gente vinha conversando, e aí sim, esses momentos interessantes, eles vão ser importantes e vão ser especiais. Mas só ele não vai caracterizar um bom relacionamento. Um ponto interessante, né, algo que a gente quer começar a tratar agora,
quando ainda no tempo do namoro, a gente sempre ficava prestando muito atenção na outra pessoa. A gente prestava atenção nos gostos, naquilo que a pessoa gostava, nas preferências. Né? Para quê? Para que você pudesse fazer algo naquele sentido, para que a pessoa se sentisse amada. Né? E nesse ponto que a gente quer começar a tratar nesse momento. Né? Nem todas as pessoas são iguais. Cada pessoa ela vai se sentir amada de uma maneira diferente. Né? E é isso que a gente vai começar a tratar nesse ponto. Uma maneira, e a gente está falando sobre linguagens de amor, né, baseado no livro lá de As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Uma dos tipos de linguagem do amor é palavras de afirmação. Né? É você expressar verbalmente o seu sentimento para outra pessoa. Né? Eu sei que para os homens, muitas vezes, é mais difícil, né, você falar e você quer expressar o seu amor de inúmeras outras maneiras, mas talvez o seu cônjuge, a sua esposa, ou no caso da mulher, o marido, a linguagem que ele se sente amado ou amada é através de palavras de afirmação. É você elogiar, é você incentivar, é você trazer palavras de encorajamento. Né? Marido e esposa, vocês devem ser os maiores responsáveis por encorajar, né, a outra pessoa. Né? Não deve ser as pessoas aí fora, deve ser você mesmo, né, que está ali convivendo com essa pessoa que você escolheu para desfrutar da vida, né, de viver momentos maravilhosos, viver momentos em famílias e casar. Né? Foi você que escolheu essa pessoa, então deve ser essa pessoa com quem você vai trazer elogios, que você vai encorajar, que você vai pensar o melhor dela. Né? Não adianta só apenas nós criticarmos, né? Se você ficar apenas criticando a pessoa que está do seu lado, como é que esse amor vai se desenvolver, como é que esse relacionamento vai se desenvolver? Mas é preciso mesmo que você venha, né, se identificar isso na outra pessoa. Se a maneira como ela se sente amada é através de palavras de afirmação, você precisa quebrar isso, você precisa romper essa barreira, que muitas vezes pode ser uma dificuldade, né, de estar elogiando, de estar falando eu te amo, de estar falando o quanto a pessoa é importante, o quanto ela é amada, o quanto você se interessa pelas coisas dela, o quanto é importante o que ela faz por você, pela sua família. E coisas simples, né? Como parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por você ser tão dedicada, muito obrigado por você ser tão excelente em tudo que você faz, vai fazer toda a diferença. Né? Se essa for, como eu falei, né? Se essa for a linguagem de amor da pessoa que está do seu lado, não adianta muito você tentar fazer tantas outras coisas, só trazer presente ou fazer tantas outras coisas, se você não verbalizar, né? Não falar isso para que a pessoa possa ouvir e se sentir amada. E aí, gente, é importante a gente falar aqui que é importante você, de fato, conhecer, né? Ter o conhecimento sobre... São 5 linguagens do amor que o livro trata, mas também não pode... A gente tem que entender que cada pessoa é um ser, ele é único, né? E que aquilo não é a única característica, aquela não é a única forma dela se sentir amada, mas é a principal, né? É sobre isso que a gente está falando. A gente não pode pegar isso e tornar isso uma regra e pensar, tá, a linguagem de amor do meu cônjuge, como o Valderi falou agora, né? Palavras de afirmação e você decidir que só vai ficar falando as coisas. E outro ponto, isso que você fala, isso precisa ser uma verdade, né? Você não pode estar usando dessa característica, dessa linguagem, para estar simplesmente afirmando coisas que não são verdadeiras. Então, precisa ser verdadeiro. E outro ponto é o seguinte, se a linguagem de amor dela é palavras de afirmação, então, com certeza, você usar de uma palavra para machucar, para ferir, vai doer muito mais nessa pessoa. Porque é a linguagem que ela recebe o amor, e você está ferindo ela nesse ponto. Então, ela vai sentir com mais intensidade do que outra pessoa sentiria. Outra linguagem de amor também é o tempo de qualidade, né? As pessoas que recebem amor através do tempo de qualidade, elas precisam que esse tempo, ele de fato, como o nome já fala, seja de qualidade, que você esteja ali dedicado inteiramente àquela pessoa, né? Se você decidir tirar um tempo para conversar, olhar nos olhos, ouvir, prestar atenção, refletir,
participar do que está acontecendo, se for ver um filme, se for no cinema, de fato você precisa estar naquele lugar com aquela pessoa naquele tempo. E essa é a forma como ela se sente amada, se sente importante, entendendo que o seu cônjuge tirou um tempo para estar somente com ela, né? Outro também ponto, que outra característica, outra linguagem do amor seria através de presentes. E aqui, né, a gente estava até falando, é importante a gente frisar que a pessoa que tem como a linguagem de amor presentes não é uma pessoa interesseira, né, como a gente pode pensar. Não é isso. É que no presente, no objeto, naquilo que você está dando à pessoa, ela vê o amor dela como se fosse materializado, né? Ela recebe aquilo dali como um amor materializado. Ela se sente importante, ela se sente valorizada, ela se sente lembrada, e vale a gente salientar que não importa o valor do objeto, não importa o quanto aquilo te custou. O que importa para essa pessoa é que você lembrou dela, é que você se esforçou, que você se dedicou para buscar algo para presentear ela, né? E a gente também tem as pessoas que se sentem amadas através de atos de serviço, né? Interessante. Geralmente essas pessoas, elas gostam de ter a companhia do outro do lado, nas tarefas diárias, você fazer alguma coisa, lavar uma louça, ajudar com as crianças em alguma atividade, você estar presente, dividindo, servindo ela, facilitando a vida dela, é uma forma que ela se sente amada, se sente respeitada, se sente importante, né? Então, essa também é uma linguagem de amor, é uma forma como essa pessoa vai receber esse amor, e é importante a gente entender que para essa pessoa é difícil quando ela precisa expressar uma necessidade. Por exemplo, né, muitas vezes acontece da gente esperar que o nosso cônjuge, geralmente as mulheres, né, esperar que os homens façam alguma coisa, e aí a pessoa acaba não correspondendo, e aí a gente diz assim: eu gostaria que você tivesse feito isso, mas agora eu já falei, não vale mais. Por quê? Porque é importante para uma pessoa que tem como atos de serviço ela entender que foi você que percebeu a necessidade, que você prestou atenção, que você estava ligado e entendeu aquela necessidade, foi lá e correspondeu. Então, ficar pedindo, ficar mostrando, ficar falando, reforçando é penoso para essa pessoa. A última linguagem do amor, que a gente gostaria de falar, é o toque físico. Né? São pessoas que um simples abraço, um beijo, um cheiro, um carinho vai traduzir 100% aquilo que você está sentindo por ela, né? E talvez no tempo ainda a gente sempre vai estar remetendo para isso, né? No início lá no gostava de andar de mão dadas, né? E agora, depois de tanto tempo, pode parecer algo careta, não tem necessidade disso, mas é a linguagem, é a maneira como aquela pessoa se sente amada. Então a gente tem que estar atento a isso, né? E para essas pessoas, como eu falei, né, um simples gesto de carinho, né, um cheiro, um abraço, vai traduzir totalmente o seu amor por ela, né? Algo tão simples, né, que a gente vai fazer com que a outra pessoa possa entender, né, interpretar aquilo como o nosso amor sendo demonstrado. E assim como eu falei que as pessoas que têm a linguagem de amor, palavras de afirmação, se sentem muito machucadas quando é falado algo de forma agressiva, de forma não correta, né? Elas sentem muito mais do que outras pessoas. Da mesma forma, uma pessoa que tem o toque físico como linguagem do amor, se você toca essa pessoa de uma forma desconfortável, de uma forma, às vezes, um pouco mais forte, ela vai sentir aquilo muito forte. Porque, de novo, né, você está... É como se você estivesse agredindo a pessoa na linguagem que ela recebe amor. Então, você está no caminho contrário. Então, prestar atenção nisso, sabe? Quando a gente pensou em trazer esses pontos, a gente pensou justamente em construir essa linha de raciocínio. O que era importante para a gente, que tornava
tornava o namoro esse tempo mágico. Então, eram essas coisas, né? Era isso que fazia importante, que fazia esse tempo de namoro ser tão intenso, tão prazeroso. E, de fato, você precisa compreender a forma como a pessoa recebe amor para que você possa se comunicar com ela na mesma linguagem, né? Não tem lógica e não existe muito efeito você estar se expressando numa linguagem que a pessoa não compreende. Então, vocês podem estar pensando, né? Meu Deus, quanta coisa, né? Quanta novidade, quanta coisa para a gente. E a gente precisa aprender isso tudo. Precisa. Assim como em qualquer outra área da nossa vida, essa área é extremamente importante, é primordial, né? E você precisa, sim, de conhecimento, de dedicação, de empenho nessa área. E como Tati mesmo falou, né, possa ser que a outra pessoa ela se identifique com várias desses tipos de linguagem, né? Então a gente tem que estar atento, né, para estar suprindo essa necessidade, né, declarando o nosso amor das formas que vão realmente atingir a outra pessoa de uma maneira positiva, claro. Né? Nessa parte final, a gente gostaria de falar um pouco sobre conselhos práticos. Né, desde o começo, né, quando a gente começou a pensar, quando a gente começou a estudar, né, sobre esse assunto, sobre namoro no casamento, a gente não queria nem se colocar numa posição onde parecesse que a gente era perfeito em todas essas coisas, onde a gente estivesse acima de tudo isso. Não, a gente queria trazer conselhos práticos de coisas que funcionam na nossa vida, né, que nos fizeram, ao longo desse tempo, a gente vai completar 12 anos de casamento e que fizeram com que a gente chegasse hoje, onde a gente está, né, de uma maneira sadia, saudável, né, vivenciando o melhor de Deus para as nossas vidas, né, crescendo, né, progredindo como família, como casal, né, e muito melhor do que na época do namoro, né? Como a gente falou, existiam certas restrições, a gente não poderia estar tendo todo esse contato que a gente tem, de poder estar em casa, de poder desfrutar de tantos momentos juntos, né? E a gente quer deixar mesmo esses conselhos práticos para que você possa aplicar, né, salientando desde então que não existe uma receita de bolo, né, para como é que eu vou fazer para melhorar, para se eu seguir esse passo a passo aqui vai dar certo. Não, é algo que você tem que identificar, que vocês têm que conversar, né, para que o relacionamento de vocês possa crescer e jamais entre no âmbito de ser apenas uma obrigação conjugal, né? Agora você tem uma obrigação de estar com aquela pessoa até Jesus voltar ou enquanto um estiver vivo ainda, né? Não. O relacionamento ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser algo verdadeiramente como Deus planejou para ser, né? Algo alegre, algo onde você desfrute, né, do melhor de Deus para a sua família também, como você tem pensado, como você tem declarado para todas as outras áreas da sua vida. Amém? O primeiro conselho prático é conversar francamente e periodicamente sobre os diversos assuntos da vida. Né, sobre as coisas que não estão andando muito bem, que não estão correndo bem dentro do casamento, ou coisas que a gente já falou, né, que você identifica. Quando a gente namorava não era assim, quando a gente namorava não era dessa forma, era assim, era melhor, isso e aquilo outro. Né, coisas que vão se conversando e a gente tem que ter sempre esse cuidado para não estar apenas cobrando, né, tá jogando diante do outro aquilo que ele era, e muitas vezes a gente não faz essa autocrítica, né? Como eu era, né? Como a gente vinha falando. E essa conversa ela tem que ser bem franca, né? Não adianta a gente estar com uma pessoa que lhe conhece melhor do que qualquer pessoa, a gente está com máscara, a gente está não sendo franco, não falando a verdade, né? Porque se a gente não falar a verdade, a gente não vai conseguir colocar as coisas no eixo, a gente não vai conseguir fazer com que as coisas possam caminhar da maneira que devem caminhar. E isso também diz respeito à área sexual, né? É algo que tem que ser conversado, é algo que tem que ser debatido entre o casal, né? Como é que as coisas estão funcionando, esteja aberto à crítica, né? O sexo, a relação sexual entre o casal é algo abençoado, é algo que Deus criou, né? E deve ser conversado francamente sobre isso para que seja bom para os dois, né? Para que seja algo prazeroso, que não se torne uma obrigação, né? A relação sexual do casal tem que ser algo para o casal desfrutar e não pode se tornar uma obrigação.
Outro ponto para a gente tratar é em relação a filhos, né? Você pode estar dizendo, você está dizendo isso, vocês estão falando sobre isso porque vocês não têm filhos, né? Mas a gente elencou algumas coisas aqui, né, que você pode fazer até para driblar nessa questão dos filhos. Claro, a gente entende que filho é herança do Senhor, filhos têm a sua importância, mas um ponto bem importante que a gente quer destacar é que, além de existir uma família, continua existindo um casal, né? Agora, o casal, depois que teve filhos, eles não podem se tornar apenas pessoas que são responsáveis por um filho, apenas uma família, e esquecer deles como casal, né? Porque aí vai parecer que o filho roubou aquilo que vocês tinham, né? De cumplicidade, de companheirismo, né? Um ponto bastante interessante em relação aos filhos é definir uma rotina. Não dá para você deixar os filhos dormir a hora que eles querem dormir. Tem que definir uma rotina para que o casal possa aproveitar, né? É interessante que, pelo menos aí uma vez no mês, né, você deixa os seus filhos com outra pessoa, com um familiar, com a avó, enfim, para que vocês possam ter um tempo como casal, né? Sair para conversar, sair para namorar, para conversar, andar de mão dadas, fazer um passeio, um jantar, enfim, né? Coisas que vocês faziam no tempo do namoro ou no tempo do noivado, e agora não se pode colocar a culpa dessas coisas não existirem nos filhos, amém? Então tem que se criar essa rotina para, depois que os filhos dormirem, assistir um filme, preparar um jantar romântico, enfim, ficar um tempo conversando, e o tempo mesmo de namoro entre o casal, né? E muitas vezes o que a gente vê são casais que estão 100% dedicados aos filhos, e agora só tem os filhos, eles esquecem deles como casais, e os filhos vão crescendo e eles se tornaram dois estranhos dentro de casa. E aí, quando os filhos casarem, forem formar suas famílias, como é que vai ficar? Vão ficar esses dois estranhos dentro de casa, vivendo apenas uma obrigação matrimonial, ou realmente vai continuar aquela afinação que tinha, aquele sentimento, aquela cumplicidade, aquela intimidade, né? E agora eles vão desfrutar ainda mais, né? Porque não vão ter mais as limitações dos filhos. Então esse é um ponto bastante interessante para se levar em consideração. E aí, gente, finalizando, né? Diante de todas essas coisas que a gente abordou, que a gente acha que isso sim é o ponto fundamental de um relacionamento, é o que faz um relacionamento ser bem sucedido, né? Se você tiver essa dedicação, tiver esse empenho, tiver esse zelo, né? Tiver esse vínculo de amizade, esse vínculo emocional com a pessoa, se tudo isso for trabalhado no dia a dia, aí sim, né? Usar de estratégias, usar de ferramentas para tornar o momento A2 mais atrativo vai servir, né? O que não vai servir é se o relacionamento não for saudável e de vez em quando você propõe isso. Então, diante dessas coisas, aí a gente anotou algumas coisas que a gente faz, e como o Valderi já salientou, são coisas que elas funcionam para a gente, porque a gente eu conheço o Valderi, eu conheço como é que ele se sente importante, como é que ele se sente valorizado, ele me conhece, ele sabe como me agradar. Então, diante dessas coisas, existem estratégias que a gente criou, e sim, a gente faz essas coisas, a gente se esforça para estar mantendo essa questão de estar agradando, né? Então, várias vezes, assim, a gente sai para jantar, não com uma rotina tão assídua, vamos dizer, mas a gente cria, sim, momentos estratégicos, dias especiais, datas comemorativas, a gente vai lá, a gente se empenha, a gente marca um jantar, né? Se arruma para aquele momento, né? Como se fosse no dia do namoro, no tempo do namoro mesmo, quando a pessoa ia lá te pegar em casa para vocês saírem do mesmo jeito, né? Uma coisa que Valderi gosta muito é de acordar de manhã e ter café da manhã. Então, várias vezes, quando eu acordo mais cedo, eu vou lá, preparo um café da manhã, levo para ele na cama, acordo ele. E isso ele vai se sentindo amado, valorizado. E são estratégias que a gente desenvolveu durante o período. E sim, gente, isso não é penoso, isso não é um esforço. A gente faz porque a gente, de verdade, tem esse vínculo, né? A gente gasta um tempo assistindo um filme, né? E uma das minhas linguagens de amor é o tempo de qualidade. Então, para mim, é muito importante ter essa pessoa do meu lado, né?
Outras coisas de vez em quando, a gente programa uma viagem, a gente tem um tempo só nós dois juntos, e como ele falou, né, sobre a questão dos filhos, né? Você pode sim estar se programando para uma vez no ano, um final de semana, né? Sair numa sexta, voltar num domingo, e se organizar para que você possa, porque é importante você criar esses momentos, criar essas memórias afetivas que criam os vínculos entre as pessoas, né? Sem falar de coisas que você pode fazer no dia a dia, como mandar uma mensagem no celular, deixar algo escrito, sabe? E são coisas que a gente vai criando mesmo, que a gente conhecendo a pessoa, a gente vai desenvolvendo. Então, era isso, né? A gente tentou abordar da forma que a gente achou que ia ser mais efetiva, né? Não adiantava a gente estar aqui contando um monte de coisas a vocês, um monte de história, trazendo estratégias, se a gente não mostrasse que é necessário construir um relacionamento saudável, e aí sim essas estratégias elas vão ter um fundamento e elas vão ter uma validação. É isso mesmo, né? E dessas coisas que Tata estava falando, isso nem sempre tem a ver com custar caro, com gastar dinheiro. Muitas pessoas nesse momento estão pensando, mas a gente não tem condições de estar saindo para jantar. Você pode marcar um encontro com a sua esposa ou a esposa com o marido dentro de casa. Amor, a gente vai ter um encontro hoje, faz aquele jantar diferente, né? Como ela falou em relação ao café da manhã, isso também vale para você, homem, né? Acordar mais cedo, ir lá, preparar aquele café e levar o café na cama, ou a mulher saiu e você ficou em casa e aí você ajeitar as coisas para quando ela chegar as coisas estarem arrumadas, fazer um passeio, uma caminhada, sair de mão dadas. São coisas simples, são coisas que muitas vezes podem parecer bobas, mas que vão fazer toda a diferença, né? E vão trazer esse clima, esse sentimento de namoro para dentro do casamento. E o casamento vai ser muito mais feliz, vai ser muito mais saudável, vai ser muito mais prazeroso.